Olá, bem-vindo ao aulão do professor Toninho Vespoli. Eu sou o professor Toninho Vespoli, né? Leciono matemática na rede municipal de São Paulo. Vamos lá, nós vamos revisar fração hoje, tá bem? Que é uma coisa que cai bastante em concurso público. Uma coisa simples, mas que você tem que relembrar, tá bem? Vamos lá. O que é uma fração? Bom, uma fração é uma divisão. Ué, uma divisão não é, por exemplo, sei lá, 4 dividido por 2. Isso é uma divisão. Eu também posso escrever isso de uma outra forma, em forma de fração, que é 4, ó, dividido por 2. Tá vendo? Ó, em cima nós chamamos de numerador. E embaixo nós chamamos de denominador. Certo? Então, a gente simbolicamente, né? Porque eu dei um exemplo aqui, 4 dividido por 2. Mas uma fração, eu posso falar que é uma fração de dois números, ou seja, A e B, certo? A e B pertencente ao conjunto dos naturais, sendo B diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, certo? Então, essa aqui é o conceito de fração. Agora, só para você, né, lembrar lá do seu tempo lá do ensino fundamental. Ué, uma fração, como que eu represento, por exemplo, um terço? Essa fração 1 dividido por 3. Ué, vamos pensar naquela barrinha de chocolate que a tua professora fazia. O denominador não é 3? Vou dividir a minha barra de chocolate em 3 partes. 1, 2, 3. Finge aqui que são partes iguais, tá bem? Então, o 1, que é o numerador, é a representação desse um terço. Quer dizer, a parte que eu vou pegar. Ué, eu vou pegar uma parte em 3 partes. No final é isso que significa um terço ou 1 dividido por 3. Eu estou pegando uma parte no meio no total de 3 partes. Essa é a representação. Ah, Toninho, e quando o numerador for maior que o denominador? 7 dividido por 3. Ué, eu não vou dividir meu chocolate por 3 partes? Faz de conta que são partes iguais, tá bem? Olha lá, eu vou pegar quantas partes? 7. Uma, duas, três. Ei, Toninho, mas eu só peguei 3. E a 4, 5, 6, 7? Então eu vou pegar outro chocolate. E também vou dividir por 3 partes iguais. Então eu vou pegar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não deu 7 ainda. Aqui, ó. 7. Agora eu peguei, ó, 7 partes, né? Quando eu dividi o meu chocolate em 3 partes. Tá bem? Eu também posso escrever essa mesma fração aqui, ó. Eu peguei duas inteiros, né? Duas barras de chocolates inteiras, mais um terço. Que é mais aqui, ó. A última aqui é um terço. Né? Essa fração é chamada de fração mista, tá bom? Porque nós temos números inteiros com uma fração junto, tá certo? Repara que a barra não fica aqui, ó, o 2 não fica aqui, ó, na mesma altura que o 1, né? A barra fica quase aqui no meio do 2, tá bom? Para você diferenciar que isso aqui é 2 inteiros mais um terço, tá joia? É importante você saber como se lê algumas frações. Por quê? Porque o exercício, às vezes, vai falar assim, a terça parte ou um terço, meio. Então, você tem que saber qual que é a simbologia dessas frações mais comuns, tá bom? Então, ó, meio, meio. Olha lá, meio é metade. Aqui, ó. Então, essa é a fração, né, de um meio. Agora, quando falar um terço, ou 2 terços. Então, ó, um terço. Ou terça parte, a terça parte, é a mesma coisa que um terço, tá bom? Agora, por exemplo, 2 quartos, 2 quartos, 2 quartos. Repara que o meio
porque se usa muito, e 1/3, né, tem nomes diferentes. Mas aí depois, ó, quando você vê que o denominador é 4, 5, 6, aí você já vai lá para os números, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, ó, quarto, então é quartos. Aí 5 não é quinto, então é 2/5. 6 não é sexto, então é 2/6, 3/6, né? Aí a gente já vai para a numeração normal. E aí, quando passar de 10, assim, o 100 e o 1000 também tem nomes específicos, tá? Então, aqui é vou escrever, vai, 1/10. Quando é 100, 1/100. E quando é 1000, 1/1000. Certo? Como que eu posso pegar para outra página? Ah, só puxar. Agora, por exemplo, quando passou de 10, 11. Então, por exemplo, é 11 avos. 18. Aqui é 1, vou colocar 2, vai. 2, 18 avos. Certo? Então, acho que com isso você vai conseguir aí, seu exercício de falar 3/5 ou 6 14avos, você já vai saber mais ou menos como escreve a fração, tá bem? Mas geralmente o que eles colocam é até ali o quinto, 1/3, meio, 2/4, 3/5, né? Esses são os mais comuns, tá bem? Outra coisa que é importante saber, né? Que é fração equivalente. Por que fração equivalente é importante saber? Porque a gente vai usar para MMC, por exemplo, né? Na hora de calcular MMC. Fração equivalente. Ó, equivalente já fala o nome, ó. Equivale, ou seja, eles, né, significam a mesma coisa, ou eles significam a mesma quantidade. Então, por exemplo, 4 não é a mesma coisa que 4 dividido opa, desculpa, 8 dividido por 2. Ó, 8 dividido por 2 é 4. Então, eu escrever 4 ou escrever 8 dividido por 2 é a mesma coisa. Isso a gente fala que é uma equivalência. Então, uma fração, por exemplo, 1/3, ela é equivalente a, por exemplo, 2/6. Por quê? Ó, se eu pego uma fração, multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, no caso eu estou multiplicando por 2, ó, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Elas são equivalentes. Né, isso significa que elas equivalem à mesma quantidade. Tá bom? Bom, eu acho que de fração, eu acho que isso é o que é importante. Agora, nós só vamos lembrar para vocês as operações que nós fazemos em frações. Operações. Então, a primeira, adição. Então, vamos somar frações. Vamos lá. Meio mais, sei lá, meio mais 2 dividido por 2. Ó, quando eu vou somar fração, a primeira coisa que tem que olhar é assim: os denominadores são iguais? Se eles são iguais, é o mais simples, basta eu copiar o denominador, porque é igual, certo? E somar aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, meio mais 2 sobre 2 é 3 dividido por 2. Como que eu faço isso na barra de chocolate, ó? Esse daqui é meio. Peguei o chocolate e dividi por 2, ó, e peguei uma parte. Mais, ó lá, ó. Aqui eu dividi também por 2 e peguei duas partes. Vai ser igual ao quê, ó?
Ele está falando que o resultado, ó, eu peguei a barra de chocolate, dividi por 2 e peguei 3 partes. Uma, duas. E olha lá, mais uma aqui, ó, 3. Então, ó, uma, duas, três. E é isso mesmo, olha aqui, ó. Aqui está o chocolate inteiro e aqui está essa parte. Eu somei, tá vendo? Tudo bem? Agora, aqui, ó, então essa adição é quando o denominador, os denominadores forem, ou são, né, forem iguais. Agora, na adição, se os denominadores foram diferentes? Denominadores diferentes. Diferentes. Por exemplo, meio mais um terço. Tá vendo? Lembra que eu falei aqui em cima, ó? Eles embaixo, os denominadores são igual, eu copio. Como que eu vou copiar aqui se eles são diferentes? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, esses denominadores têm que ser iguais. Eu tenho que fazer uma outra etapa antes. E para ser iguais, eu vou ter que escrever eles de uma fração equivalente. Esse meio vai ter de ser uma fração equivalente que tem, né, um número igual à fração equivalente que eu vou colocar aqui, entendeu? Então, eu vou achar as duas frações equivalentes que aqui o denominador tem que ser igual. Ah, Toninho, vou ficar chutando? Não, é para isso que a gente vai fazer o MMC. O MMC dos denominadores, do 2 e do 3. Vou fazer o MMC aqui. Para fazer o MMC, basta você copiar os denominadores separando por vírgula, 2 e 3, e dividir, ó. Essa barra aqui eu vou fazer uma divisão. Aqui, ó, do lado direito, eu vou colocar quem consegue dividir o número, tá bem? Só que aqui só entra número primo. Lembrando que o número primo é 2, 3, 5, 7. O 8 não é primo, 9 não é primo, 10 não é primo, 11 é primo, porque o primo ele pode ser, só é número primo aquele que é divisível por um e por ele mesmo. Então vamos lá, 2 é divisível por um e por ele mesmo. Então vamos lá, vamos começar com 2. Olha lá, 2 dividido por 2 dá 1. Só que 3 agora, que é o próximo número, eu não consigo dividir por 2, então eu só copio ele. Qual que é o próximo número primo? 3. O 1, ó, já chegou no número mínimo, certo? Ele não dá para ser dividido só por outro número natural, além de um número 1. Só que o 1 não é primo, porque para ser primo tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. No caso, ele mesmo é 1. Então é uma divisão só, que é o 1. Não, tem que ser duas divisões, por 1 e por ele mesmo. Então o próximo é o 3. Então o 1 aqui não tem mais o que fazer, eu só copio. E aí, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, quando deu a última fileira aqui, ó, a última linha, digo, fileira não, a última linha, deu tudo número 1, é porque acabou. Então, qual que é o MMC? Basta agora eu multiplicar os números que estão desse lado aqui, certo? Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Agora eu vou aqui, ó, escrever essa fração aqui de uma fração equivalente, só que com o denominador 6. Então, ó, qual o número que eu multipliquei aqui para chegar aqui do 2 por 3? Basta eu dividir 6 por 2. 6 por 2 é 3. Então significa que eu multipliquei o número 2 por 3 para chegar no 6. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou multiplicar o número 1 pelo mesmo número, para mim não mudar a fração, para ela ser equivalente de verdade. Então agora aqui eu vou multiplicar ela por 3. Então, 1 vezes 3, 3. Então, eu escrever meio ou 3/6 é a mesma coisa, é a mesma quantidade. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com um terço. Ó, o sinal de mais está aqui, mais está aqui. Então, eu vou colocar o número 6 aqui embaixo, que é o nosso MMC. Eu vou pegar, ó, 6 dividido por 3 dá 2. Significa que eu peguei esse 3 aqui, multipliquei por 2 para chegar no 6. Então, eu vou pegar esse 1 aqui também e multiplicar por 2, ó. 1 vezes 2, 2.
Agora, você vê, eu peguei essa fração, achei o equivalente, peguei essa fração, achei o equivalente, só que eu achei o equivalente sendo que os números, os denominadores são iguais. Agora, eu posso somar a parte de cima. Repara que os denominadores, se eles são iguais, significa que eu peguei o chocolate e cortei em 6 pedaços do mesmo tamanho. Porque antes, por que eu não poderia somar? Porque se eu pegar o chocolate aqui, dividir por 2 e pegar um pedaço do chocolate, só que o outro chocolate eu vou cortar em 3 pedaços, os tamanhos não são iguais. Eu transformei aqui os chocolates com um denominador 6, agora todos os chocolates vão ser divididos por 6, ou seja, vão ter o mesmo tamanho de 6 partes. Deu para entender? Porque a gente coloca com o mesmo denominador para a gente igualar o número do tamanho do chocolate. Então vamos lá. Agora basta eu copiar aqui ó, o 6 no denominador e somar o numerador. 3 mais 2, 5. 5 sextos. Tá bem? Agora vamos para a subtração. Então, subtração. E a subtração é a mesma coisa que a adição. Eu posso ter denominadores iguais. Então, vamos lá. 3/8 menos 1/8. 1/8. Olha lá, 3/8 menos 1/8. Olha lá, os denominadores são iguais. Ué, se são iguais, é igual a adição. Eu copio o denominador, porque eles já estão com a barra de chocolate já está quebrado no mesmo tamanho, que é o chocolate cortado em 8 partes. Só que aqui, ó, eu estou com 3 partes. Eu vou tirar uma parte. Ué, se eu tenho 3 partes, peguei um chocolate, quebrei em 8. Eu tenho 3 partes desse 8. E aí eu vou tirar uma parte, vai ficar o quê? O número 2, que é 3 menos 1, 2. 2/8. Tudo bem? Agora, e se eles foram denominadores diferentes? Ué, se eles forem um denominador diferente, eu vou fazer igual na adição. Eu vou ter que fazer o MMC e fazer os denominadores ficarem iguais. Então vamos lá. Meio menos 1/5, por exemplo. Tá vendo? Os denominadores são diferentes. A primeira coisa é fazer eles ficarem iguais. Tem que achar uma fração equivalente dessa, menos, depois achar uma fração equivalente dessa, e aí depois ser o resultado. Para isso, eu vou fazer o MMC de 2 e de 5. Bom, eu já sei que é 10, mas vamos lá. 2 e 5, porque os dois são número primos. Quando os dois são número primos, o 2 é primo e o 5 é primo, basta eu já multiplicar os dois. 2 vezes 5, 10. Mas vamos lá. Ó, 2 dividido por 2 é 1. Ó, o 3 não adianta eu colocar, porque é primo mais 5 não dá para dividir por 3. O próximo primo é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Agora eu multiplico aqui, 2 vezes 5, 10. Então, ó, o MMC de 2 e 5 é 10. Então, aqui, ó, essa fração aqui, ó, vai estar o 10 embaixo. E essa outra fração aqui vai estar o 10 também embaixo no denominador. Agora eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. 10 dividido por 2 é 5, ou seja, eu multipliquei por 5 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Ué, se eu multipliquei o 2 por 5, o 1 também eu tenho que multiplicar por 5. Então aqui vai ficar 1 vezes 5, 5. E aqui, a mesma coisa, ó, 10, né, dividido por 5 dá 2. Significa que eu multipliquei aqui por 2, ó. 5 vezes 2, 10. Então, significa que agora eu tenho que multiplicar aqui também por 2 para elas ficarem com uma fração equivalente. 1 vezes 2, 2. Agora, repara, então aqui eu tenho uma subtração onde os denominadores são iguais, que cai naquele primeiro caso. Então, eu copio só o denominador e subtraio aqui o numerador. 5 menos 2, 3. Certo? Agora, vamos para multiplicação. Na multiplicação, então vamos pegar duas frações. 1/3 vezes 2/5.
Ó, isso é muito fácil, porque basta você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Uma vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Eu posso ter multiplicação de várias frações. 2 terços vezes um quinto vezes 3 meios. Então vamos lá. Olha lá, ó. Eu vou multiplicar numerador com numerador. 2 vezes um 2. 2 vezes 3 6. 3 vezes 5 15. 15 vezes 2 30. Certo? E eu posso simplificar a fração, achar uma equivalente, a menor fração equivalente. Ué, se eu dividir aqui, ó, por 2, eu também tenho que dividir aqui por 2 para achar a fração equivalente. Certo? O que eu faço com o numerador, eu faço com o denominador. 6 dividido por 2, 3. 3. 30 dividido por 2 é 15. Eu posso ainda dividir aqui por 3 e aqui por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, tá vendo? Aqui não tem mais o que eu diminuir, porque o 1 eu não consigo dividir por outro número. Tá bem? Então, eu fui achando a menor fração equivalente. Isso aqui que chama que a gente simplificar a fração. Só na multiplicação que eu posso fazer isso, tá? Na subtração e na adição, não. Que de vez eu já multiplicar, eu já posso já simplificar aqui, ó. Se aqui eu dividir por 2 e aqui eu dividir por 2, ó, aqui vai dar 1. E aqui também vai dar 1. Aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Eu posso dividir aqui também por 3, dá 1. Ou seja, eu posso sempre dividir um numerador com um denominador, não importa se é na tua fração ou se é nas frações vizinhas, desde que isso seja multiplicação. Agora fica aqui, ó, ficou 1 vezes 1, ó, deu 1. Aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 1, deu 5. Tá vendo? Eu já simplifiquei aqui para achar a fração equivalente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no exercício, a letra A, B, C, D e E, nenhuma vai estar escrito, por exemplo, aqui 6/30, certo? Não vai estar 6/30, mas você vai achar lá um quinto na letra A. Quer dizer, então você vai ter de simplificar a fração para chegar nesse um quinto que é a resposta correta. Tá bem? Por isso estou explicando isso. E a última é a divisão. A divisão é fácil, porque a gente vai transformar ela em uma multiplicação, e multiplicação você já aprendeu. A divisão eu posso escrever de várias maneiras, né? Mas as duas mais comuns é meio dividido por 2 terços. Ó, meio dividido por 2 terços, tá bem? Então, ó, eu vou transformar ela em uma multiplicação. Então, o que que eu faço? Ó, eu copio a primeira fração do mesmo jeito, meio. Vou inverter aqui já, ó, divisão para multiplicação, pontinho. Se eu invertir aqui, ó, a operação, eu também vou inverter aqui essa fração. O meu numerador vai passar a ser o denominador, ó, inverti. E aqui, ó, o meu denominador vai virar numerador. Agora ficou fácil, porque ficou, ó, meio vezes 3 meios, ou seja, 3 dividido por 2. Então, vai ficar, lembra? Multiplica numerador com numerador. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta é 3/4. Outra forma que eu posso escrever uma divisão sobre uma divisão. Então, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, meio dividido por 2 terços, ó, tá vendo? Então, você tem que enxergar aqui, ó, como uma fração e aqui como uma outra fração. E aí é do mesmo jeito, né? A primeira aqui eu copio igual a de cima, né, que tá, vamos dizer, no numerador, e a do denominador, se eu vou passar essa divisão aqui por multiplicação,
A fração de baixo eu inverto, tá vendo? Então, vou inverter aqui. O 3 está no denominador, eu passo para o numerador, e esse daqui está no numerador, eu passo no denominador. E a mesma coisa, uma vez 3, 3, duas vezes 2, 4. Repara que é só maneiras diferentes da escrita, tá bem? Gente, é isso. Acabou por aqui. Eu acho que a gente sabe aqui, você sabendo isso, vai acertar com certeza todas as questões, principalmente a VUNESP. A VUNESP não complica, a VUNESP quer que você quer ver se você sabe realmente o básico. E o básico, aqui está mais que o básico, mas se você já sabe isso, você sabe o básico e um pouco mais, tá bem? Isso aí. Vamos estudar cada vez mais.